Olá pessoal, o papo de hoje é muito bacana. Eu vou conversar com o Marcelo Egeia. Ele é psicólogo, consultor de empresas e nós vamos falar sobre o trabalho, a vida e o trabalho dentro de casa nesses tempos de distanciamento social. Existe uma série de impactos, inclusive de gênero, que a gente vai conversar. Segura aí que eu já volto com o Marcelo. Valeu! Oi Marcelo, tudo bem? Tudo Faz bem, tempo que Cláudio? eu estou querendo falar com você. Ah, é? É, eu vejo muito as pessoas, né? Agora a gente entrou nessa era de home office por conta desse distanciamento social, todo mundo fazendo home office, as pessoas, tem muita gente falando sobre isso, e eu queria explorar um pouco o lado, vamos dizer, mais psicológico, aproveitar a tua experiência de consultor de empresa, mais psicólogo também, para a gente contar um pouco a vida no home office. Não sei nem se é um termo bom, o lado B do home office, mas enfim, é claro que não é todo mundo está acostumado, a gente também aprende a fazer as coisas, mas imagino que você esteja ouvindo aí uma série já de histórias das coisas que, se não são as coisas que não estão dando certo, pelo menos precisam se ajustar. Então, essa é a ideia desse nosso papo aqui. Legal. Não, uma honra aqui participar, estar com você também e te agradeço desde já pela sua oportunidade. Então, na verdade, a Joyce, né, que é nossa conhecida, né, a jornalista, sempre ela me procura para, às vezes, dar um depoimento para alguma matéria, e ela me pediu para fazer esse depoimento para Tribuna de Santos, me parece, saiu, né, Isso. a matéria. E foi super bacana, deu um maior ibope, um monte de gente leu, porque o que acontece, né? Quer dizer, o home office é uma coisa que já vinha sendo praticada pelas empresas como uma perfumaria, ou seja, as empresas ofereciam isso como uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, algo para algumas empresas existe uma política, para outras é livre, mas vamos dizer, era um evento esporádico. O E que é legal, porque na verdade ajudava a vida de muita gente, né? Quando a gente sim, fala dessa sobrecarga, você sabe que o meu papo aqui, depois a gente vai levar isso um pouco para gênero também, mas para quem podia ter um dia em casa, para estar mais próximo dos filhos, poder planejar um pouco as coisas, é o dia que vai levar em médico, não, isso, aquilo, sim, enfim, isso era muito bacana. Mas eu tenho a impressão que a gente achava que fazia home office, né? sim. Então, o home office que se fazia e que era oferecido como um benefício, etc., era exatamente essa folga para você colocar a tua vida e acomodar coisas que eram da vida pessoal, etc., né? Poder ter liberdade para cuidar um pouco mais dos filhos, da casa, de si mesmo, etc. Só que esse home office que nós estamos fazendo é o contrário, quer dizer, um home office desse que existia antes, você pegava seu filho na escola, ele tinha ido para a escola, chegava em casa, tinha uma pessoa talvez para te ajudar, ou a avó presente que ia cuidar depois. Eu estou falando seja você homem ou mulher, não importa, né? Você Sim, vai sim, claro. para cuidar, etc. Ou você ia para cuidar da saúde, então você ia no médico. Então, assim, tudo estava organizado, tinha um set em cada coisa, tinha o seu cenário, né? Ou seja, os papéis não se misturavam. De repente, a gente tem que botar todo mundo, todos os papéis, as identidades, né, que a gente diz, profissionais, pessoais, é tudo junto no mesmo cenário. Você entende? Então é assim, você está vestido de índio, mas o cenário é de Marte, entendeu? Então não combina. Se de repente as pessoas se viram é, fantasiados de formas diferentes e não combinando com o cenário. E é isso o home office, né? O home office atual tem ainda, além dessa questão, né, tem uma questão de mudança. Qualquer mudança, é o que eu menciono lá no artigo, né, da Joyce, qualquer mudança da nossa vida faz a gente passar pela curva da mudança, que é um fenômeno super conhecido, que a gente trabalha em treinamentos e tal, muita gente conhece, sabe do que eu estou falando, né? Negação, resistência, exploração e compromisso. É uma reação natural do ser humano ao novo. Isso tudo que nós estamos vendo é novo. Então, existiria essa sensação de incômodo, de, puxa, eu tenho que me adaptar, essa coisa eu não estou acostumado, mesmo que não fosse uma grande transição, mudança. Quando muda o presidente da tua empresa, quando a empresa muda de logo, quando muda de local do escritório, né, de endereço, curva da mudança. Agora, essa
mexeu com a identidade das pessoas, você mexeu com o dia a dia delas, você botou todo mundo junto ao mesmo tempo agora e com recursos, condições não ideais, sem planejamento, né? Você falou que mexeu com tudo, eu até fiz um texto recentemente, tenho falado, surgiu um personagem que a gente já conhecia, mas surgiu o tal do Corona Macho, né? Que é o cara que, por conta do coronavírus, ele teve que ficar em casa e é o cara que ele não fazia nada em casa, era o cara que nem eu numa vida passada. E aí, esse cara, de repente, ele está ali dentro da casa dele, ele não sabe o que o filho gosta de comer, ele não sabe onde é que está a lata de óleo. Eu tomei bronca outro dia, falei, lata, falou, coisa antiga, não é mais lata, agora é plástico, então não sabe onde é que está o óleo, não sabe onde está o arroz, enfim. Aí esse cara está dentro de casa, às vezes acontece, um amigo meu outro dia estava reclamando, falou, pô, agora minha mulher marca reunião meio-dia, eu tenho que fazer o almoço, eu não sei nem fritar um ovo. Falei, cara, eu também não sabia, fui aprender. Eu acho até que é uma super oportunidade, mas imagino que para o cara que ainda está nessa pegada de corona macho, deve ser uma complicação danada para ele e para quem está do lado dele também, né? Depois a gente pode falar da oportunidade que ele tem na frente, mas acho que o que está com o problema na frente hoje, eu queria que você contasse um pouco. Né, não, mas é bem lembrado. Você mesmo conta no teu livro, né, do Macho do Século XXI, que a experiência que você teve com isso. Certamente tem essa pessoa, essa figura, né, que é o homem, né, o macho, que não estava acostumado a fazer as coisas em casa, etc. Isso tem acontecido. Né? E além de ter que fazer as coisas em casa, ele tem que conciliar com as coisas do trabalho. Né? Não é só a coisa da casa, mas também lidar com os filhos ou com outras pessoas da família que estão ali convivendo no mesmo espaço. Então, existe sim. Eu colocaria, Cláudio, talvez de uma perspectiva um pouco diferente, porque tem a corona fêmea também, que veio para casa e que nunca tinha colocado a mão numa panela. Estava acostumado, dependia de alguém, né? E eu não vejo mal nenhum nisso, né? Eu não vejo por isso, eu não quero personalizar. Mas assim, com certeza, o corona macho existe e é bem semelhante à experiência que você teve, que você conta no teu livro. As pessoas tendo que cuidar. A esposa chegou, é uma profissional, falou, ó, tem uma reunião agora com a diretoria, né? Vou lá para o quarto fazer a reunião, cuida das crianças. E ele tem que cuidar, né? Mas certamente as famílias, muitas famílias dependiam muito de babás, dependiam muito de assistentes, de pessoas, dos avós, né? Cuidando, e os avós têm que ficar isolados, né? Então, as famílias estão perdidas, muitas delas, né, com essa questão, tentando é um momento de aprendizado. Eu tenho tentado colocar isso nos meus treinamentos. Acabei de sair de porque a gente está fazendo projetos para apoiar as empresas com essa adaptação ao home office, né? Então, eu estava dizendo, a gente deveria olhar esse momento como uma oportunidade única, né? É uma experiência que ninguém nunca imaginou ter. É uma oportunidade de passar mais tempo com seus filhos, com a sua família, com o seu companheiro e companheira. Né? Rever as relações, né? Rever como é que a gente se relaciona com com quem divide o teto com a gente. Olha, eu digo, também tem aquilo, né? Se o cara não deixar de ser corona macho, agora não vai deixar de ser nunca mais, né? Mas eu lancei com a Neiva, que você também conhece a campanha Saia do Sofá, né? Fique em casa, mas saia do sofá. Isso. Porque assim, é uma experiência, eu também só fui descobrir quando virei um dono de casa compulsório, mas é uma experiência riquíssima. Primeiro você está aprendendo a cuidar de você, o homem não gosta de cuidar dele, né? Está aprendendo a cuidar de você mesmo, você cuidar da sua casa, do teto onde você mora, da tua roupa, da tua louça, enfim, pô, isso deveria ser o mínimo, não deveria ser uma coisa de gênero, você está cuidando de você mesmo, isso já é muito bacana. E quando você tem filho, mais legal ainda, porque você se tornar um pai presente mesmo, para valer, dar banho nos filhos se tem filho pequeno, conversar com o moleque, se é o mais adolescente, saber quem que é o crush, o que está pegando, o que eles estão ouvindo de música. Cara, é uma experiência riquíssima. É lógico que tem um choque de você ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo,
Mas eu acho que é muito bacana. Eu vou ter que aproveitar um gancho aqui. Eu vou ler, você falou aqui das mulheres, né? Eu vou ler uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que me segue aqui nas redes enfim, eu queria que você comentasse isso. A mensagem dela, eu vou editar um pouquinho, mas é mais ou menos assim. Tem sido um momento muito delicado para muitas mulheres, que além das angústias que são geradas aí pela situação da Covid-19, né, tem o esgotamento físico, emocional dessa dupla e agora talvez tripla jornada de trabalho, né? E que as mulheres estão realizando agora, que a liberdade que elas sentiam trabalhando fora de casa, ela usa uma expressão aqui dura até, era uma liberdade paga com fiança, né? Que pouca coisa mudou e que as mulheres começam a encarar agora a dependência de outras mulheres terceirizadas, que é o que você falou. Mas eu acho que tem aí um tempero de gênero, né? Porque eu acho que é um pouco um desabafo dessas pessoas que agora ou não têm um companheiro e estão sozinhas, as mulheres que têm uma carreira, têm que cuidar de 2, 3 filhos, estão sozinhas com filho em casa, um sufoco danado, e também, eventualmente, aquelas que são casadas, mas tem um cara ali que o cara quer trabalhar o tempo inteiro, mas não quer levantar do sofá quando não está trabalhando. Não sei, você deve ter história para contar, né, sobre isso também. Sim, essa história, né, que você colocou aí dessa pessoa, né, ela é recorrente hoje em dia, né? As mulheres, elas percebem assim que apesar de toda a defesa de equidade, etc., de fato, as coisas não mudaram muito, né? Tem sim, eu acho que uma geração mais nova que está mais consciente, mais ligada, mas existem coisas muito arraigadas, né? Por exemplo, quando o homem fala, não, eu estou ajudando aqui em casa. Pô, se o cara está ajudando em casa, ele não está fazendo, né? Está fazendo nada, né? Tem É, que dividir, botar a mão na massa, né? e eu te confesso, quer dizer, quando aqui, né, você conhece a Márcia, né, ela até que mandou um beijo. Eu até me pego muitas vezes falando isso. Eu sou um cara, assim, me considero uma pessoa, né, assim, que conhece o assunto, que está ligada e tal, mas eu me pego muitas vezes nisso. Então, eu acho que tem uma questão que está mal resolvida e que foi encoberta pelo modelo de vida que a gente tem. E esse modelo de vida tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a maneira como a gente encara o trabalho, como a gente encara relações, como a gente encara filhos. Você estava comentando, né, dessa pessoa, da assistente, né, que não veio, né, a fiança, né, uma liberdade que tem a fiança, mas é assim, a coisa da escola, os pais também estão encarando uma coisa que é assim, elas terceirizam a escola e a educação em grande parte, as escolas já vinham alertando isso, né, a sociedade vem colocando essa questão que os pais muitas vezes sabem, olha, toma que o filho é meu, mas a educação é sua. Cara, não dá, né? E Então, tem muita gente reclamando, agora a escola está terceirizando para a gente isso. sim, exatamente. Pô, o que a escola pensa? Pensa que eu sou especialista em química? Porra, sabe, é aquela história, né? Então, assim, o que é essa coisa da educação? Eu acho que isso é um modelo de vida que esse advento, né, dessa crise toda vai fazer a gente pensar profundamente. Eu tenho dúvida, Cláudio, realmente, se a gente vai voltar a viver do jeito que a gente vivia antes. Eu tenho realmente dúvida, porque nesse evento que eu fiz hoje, né, que eu estava contando, eu sempre faço no começo. Gente, tudo bem, quem acha que tem coisas nessa experiência que é tão boa que você não quer abrir mão depois que voltar ao normal? As pessoas falam, pô, eu estou tendo uma convivência com a minha família, com os meus filhos, sabe, maravilhosa, eu estou comendo melhor, eu durmo mais, eu não me estresso no trânsito. Cara, assim, tem muitas coisas do estilo de vida que tem a ver com ser pai, com ser esposo, com ser filho, com ser marido, né, companheira, sei lá, que essa crise despertou e que depois que passa o impacto, as pessoas entram em exploração e no compromisso, falam, não quero voltar a esse modelo. E isso, talvez vai ter gente que vai espanar, mas a maior parte das pessoas vai aproveitar essa oportunidade para rever mesmo os claro, conceitos. claro. Eu acho que tem impactos, inclusive, nos modelos econômicos, de como o mundo se organiza, como as pessoas se organizam. Tem um movimento muito forte hoje em dia de pessoas que estão
Acho que algumas ingenuamente achando que vai ser por obra do Espírito Santo e outras que estão entendendo que é um processo. Mas assim, que já estão enxergando, ó, essa é a chance da gente colocar algumas coisas no lugar, tá? Então eu acho que isso se aplica ao Essas Corona relações Marcha. de gênero, por exemplo, que a gente está falando aqui, né? Exatamente, exatamente, que é as A coisas do, olha, desigualdade, isso aqui é uma família, todo mundo aqui tem responsabilidade, inclusive os filhos. Né? Porque claro. uma das coisas que a gente tem proposto nessas discussões é assim, olha, os filhos têm responsabilidades, mesmo que ele seja muito pequeno, né? Ensinar os filhos desde pequenos de que existem tarefas e não importa se você é homem ou mulher, alto, baixo, gordo ou magro, é a tua tarefa. Você vai cuidar disso, porque um dia talvez você more sozinho e você vai precisar fazer. Eu até Claro. elogio muito a Márcia, né? Porque a Márcia tem 2 meninos, 2 filhos, né? 2 meninos, os dois já tem mais de 30 os dois. Mas assim, os dois cuidam de si mesmos, sozinhos há muito tempo. Né? Eles cuidam da roupa, cuidam da comida, etc. Então, assim, é exemplar, né? Que a gente possa criar pessoas para o mundo, né? Homens, mulheres, não importa o quê, para cuidar de si mesmos de uma forma adequada. Na verdade, é preparar para a vida como ela é, ou pelo menos como ela deveria ser, e não tenho dúvida que você preparando os filhos dessa maneira, você vai estar criando uma geração muito mais apta a não repetir os modelos, né, que a gente vem repetindo até hoje, né, quebrar um pouco esses paradigmas de gênero, né? Exatamente, é. E você vê, não sei, O homem trabalha, a mulher cuida de casa, pô, isso é, aí ficou para trás, né? eu não sei se eu vou estar extrapolando um pouco aqui do foco, mas é porque você me despertou aqui um raciocínio que é assim, esse modelo de ter as assistentes, né, que vêm, etc., isso é um modelo anacrônico, né? Quer dizer, em outros países, você viveu na França, cara, não existe isso na França. Né? Estados Unidos, Estados Unidos. nos Estados Unidos você contrata alguém por hora, a pessoa não fica na sua casa mais do que 3, 4 horas, no máximo numa semana, Uhum. vai fazer o serviço pesado, é óbvio, mas o resto você faz tudo. Então, E nos Estados Unidos, por conta do clima, dependendo da região onde você mora, eu, por exemplo, morava numa região muito fria, nevava, né? uhum, E era muito interessante. Você tem as casas, aquele modelo de filme, né? E eu uhum, vivia numa casa daquelas, mas muita gente vive nessa casa, nesse modelo. uhum, Você tem aquela casa, tem o quintal, aí a grama cresce muito no verão, você tem que cortar a grama toda semana. uhum. Aí o outono, você tem árvore no quintal, o outono caem as folhas, caem os galhos, e você vai recolher, você passa um final de semana inteiro recolhendo folha e galho. É caro você pagar alguém para fazer, e Claro. é legal, porque quem faz esse trabalho também é valorizado, que é outra coisa que a gente não pensa aqui. Olha que outro raciocínio legal. Que sirva também para a gente valorizar mais essas pessoas que fazem esse trabalho para a gente. Exatamente, exatamente, Que sirva exatamente. para isso, cara, como que sirva para valorizar profissional da saúde, enfermeiro, o cara se mata lá, tá dando a vida lá para ganhar uma miséria, Então, né? A gente não valoriza em geral, né? E quando a gente vai morar no exterior, é bacana, porque você percebe como a gente não valoriza, quer dizer, é um trabalho, essas pessoas fazem um trabalho que é tão digno quanto qualquer outro. claro, Você não tem matemática humana que possa justificar, embora a matemática seja humana, mas não tem a matemática que possa justificar que o cara que limpa o chão da tua casa tem que ganhar 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes menos do que o médico, do que sabe, o é isso. presidente da empresa ganhar 50 vezes mais do que ganha o cara que limpa o chão. É. E aí você pega, por exemplo, o livro do Laurentino Gomes, né, o Escravidão, né, que ele lançou agora, o volume 1, lindo livro, maravilhoso, não sei se você leu, mas vale a pena. E ele diz, quer dizer, esse modelo é um modelo que está tão dentro da gente, na pele, que você não percebe que, na verdade, nós estamos É, preservando, nós estamos perpetuando esse modelo através dessas relações. Então, esse modelo, isso que está acontecendo agora, também ajuda a gente a pensar nisso. E o quanto parece bobagem o que eu vou falar, mas para mim é muito verdade. Quanto a gente coloca todos esses serviços que são feitos por uma pessoa, né, uma faxineira, etc., no mesmo saco do serviço doméstico. Entendeu? é, Então é é. assim e desvaloriza isso, né? E aí se sente mal por estar fazendo ou não reconhece o esforço de quem faz. Então isso para mim está muito arraigado, e não importa se é homem ou mulher de novo, mas de fato as mulheres carregaram esse fardo durante séculos e ainda carregam, né? Mas isso é um momento para a gente parar e refletir, e falar, peraí, ó,
vamos dividir melhor isso aqui. No fundo, Acho isso que vai quem ser... estiver aberto, né, Marcelo? Quem estiver aberto à mudança, perceber essas coisas, acho que tem uma oportunidade de se tornar um ser humano Sim, muito melhor. muito melhor. Né? Aí vai fazer com que as relações na família, as relações pessoais de casal, com os filhos, etc., sejam relações mais verdadeiras, mais produtivas, mais felizes, né? Mais saudáveis, mas principalmente mais realistas, né? De um mundo que mudou, né? Hoje a gente tem recursos, tem aquela história do cara, um dos TEDs mais vistos também lá da história, é o cara que falou da importância da máquina de lavar na vida dele. Você lembra? Você assistiu ou não? Sueco, que falou disso, falou, graças a Deus que teve a máquina de lavar. Aquele TED é sensacional. Falou, a máquina de lavar me permitiu estar aqui, porque minha mãe pôde estudar, não sei o que, parará, e eu fui um ser humano melhor. Então, isso é muito bacana, né? E acho que esse momento traz essa reflexão. E você falou outra coisa interessante, a gente torna normal essa relação, né, de as pessoas que fazem serviços, essa desvalorização de determinados serviços, né, como da mesma forma a gente tenta tornar normal a violência que acontece, violência doméstica, deve ter visto, cresceu demais o índice de reclamações, de denúncias, de abuso, enfim, tudo. No Rio de Janeiro, 50%, é um dado do Ministério Público. E a gente tende a tornar isso normal. Né? Nosso presidente, não estou aqui para falar de política, mas lamentável, né? Casa que não tem pão, todo mundo tem razão, como se isso fosse uma justificativa para a gente ter violência dentro da casa da gente, a gente achar violência de qualquer gênero, porque o Brasil é um país muito violento, mas a violência de gênero a gente justificar com uma questão econômica. Claro. Pelo amor de Deus. Né? Acho que está na hora, de fato, a gente rever. Acho que a oportunidade está na cara da gente. Eu queria aproveitar também, quando você está falando de transformação, você falou há pouco de aprendizado, eu fiquei com uma história na cabeça que você me contou, acho que é o teu irmão que tem gêmeos, é isso? Sim. Então, conta um pouco esse negócio aí. Então, o Rodrigo e a Cristina foram pais tardios, né? Ou seja, demoraram para ter filhos, né? E quando tiveram gêmeos, né? Um casal lindo, tal, tem 6 anos mais ou menos as crianças, e a gente adora eles, todo final de semana a gente tenta, no mínimo a cada 15 dias ir lá. Agora não estamos podendo ver, a gente liga então, né, pelo vídeo para falar com eles, ter alguma interação com eles. E aí eu às vezes ligo para lá, tá meu irmão descabelado, né? A minha cunhada também, coitada. E aí eu pergunto, e aí, como é que estão as coisas? Aí ele responde assim, tá tudo bem, a gente é um aprendizado todos os dias. Ele fala. E ele, no começo, ele saía, né, para ir para o escritório. O escritório está fechado, ele dirige uma empresa no Brasil, então o escritório está fechado, mas ele ia para lá porque ele não conseguia trabalhar em casa. A casa dele não é pequena, é um apartamento grande, bom, etc. Mas não conseguia, porque as crianças ficavam interagindo e ele não conseguia botar limite, e a minha cunhada também, né, são 2. Trabalhando também fazendo um monte de coisa, e então eles estão vivendo essa questão heroicamente lá. Ele é um cara até que eu acho que participa bastante, que faz bastante coisa. Mas, sem dúvida, viaja, tem trabalho fora, etc. Quem fica na casa é ela, com as crianças e algumas assistentes que agora desapareceram. Tem uma outra que de vez em quando está lá ajudando, mas está com ela, né? Então, eu imagino assim que é uma situação bem complicada, mas ele diz, é um aprendizado constante. E você sabe que eu tenho sentido, talvez você também, outras pessoas já relatam isso, a nossa sensação é que nós estamos trabalhando o triplo. Muito claro, mais. Uma parte nós juntamos aquilo que eu falei, dos cenários, né? O Velho Oeste junto com o cenário de Marte, todos juntos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então a gente está tendo que fazer comida, limpar a casa, cuidar dos filhos e trabalhar quando dá, né? Então assim, tem todo esse cenário. Agora tem o aprendizado, Cláudio, e por isso que foi legal você mencionar isso do Rodrigo. O aprendizado, ele custa, a gente não percebe, mas aprender custa energia, custa esforço, custa tempo, né? Dói às vezes. Hã? Dói às vezes. E dói, de abrir mão de algumas crenças, sem dúvida. Então, assim, esse aspecto, algumas pessoas
não estão considerando, às vezes nem percebem, mas nós temos que aprender muito todo dia. Eu, por exemplo, com a questão das aulas virtuais, eu sempre fui bem digital, você sabe, mas eu tenho aprendido e, olha, incrivelmente, esses 3, 4, 5 semanas que a gente está já nesse processo, todo dia eu aprendo coisas novas e eu tenho que me debater com alguma tecnologia que eu não conheço. Cara, isso custa. Vai me Até, dizer que o aprendizado de lidar com a casa, com a família, com tudo isso que a gente terceirizou tanto tempo também não custa, né? né? Então, E até porque, se a gente for pensar, a gente vive esse distanciamento social, mas não um isolamento social, né? A gente tem as ferramentas todas, quer dizer, primeiro que não dá para dizer que você está isolado se você está com gente dentro da sua casa, né? sim, Enfim, a gente estava isolado antes, agora não. E é uma oportunidade, eu acho que a gente está, sem dúvida, fazendo muito mais conexões também. Quem está aproveitando esse tempo, né, está fazendo muito mais conexões. Acho que talvez esse papo que a gente está tendo agora, talvez a gente até tivesse sobre outro tema, mas eu não tenho dúvida que também tem essas necessidades, acho, da gente conversar mais e trocar os aprendizados, trocar essas experiências. Eu acho que isso é se a Covid veio aqui para fazer tanto estrago, eu acho que também vem para algumas coisas boas, né? Da sim. gente ouvir mais e estar mais aberto às mudanças e tudo isso. Acho que é um tempo de transformação enorme Que assim e seja, né? acho que a gente vai sair melhor. Eu sou otimista, acho, como você. Eu acho que a Sim. gente vai sair melhor dessa. É. Vai doer, talvez um chegue lá sem um braço, outro chegue sem uma perna, né? Que é aquela história do. Eu adoro aquele filme do desembarque do dia D lá, o Resgate do Soldado Ryan, aquela Uhum, cena primeira que eles estão desembarcando na praia, uhum. voa perna, cabeça para tudo quanto é lado. Vai sair gente que vai se machucar, eu acho, no sentido emocional, essa coisa desse aprendizado que dói, Uhum. mas eu acho que todo mundo que escapar dessa vai sair É. muito mais fortalecido. Eu digo, eu escrevi um post outro dia e que eu não sou um otimista e também não sou ingênuo, eu sou realista. Não E é? eu acho que toda situação difícil, por ser realista, eu sei que toda situação difícil, complicada, traz aprendizados. E a gente não vai sair igual. E os aprendizados que nós estamos tendo aqui são sólidos, são todas essas coisas que nós falamos. São coisas que a gente precisava aprender. Mas no situação normal, a gente ia demorar, sei lá, um século para aprender, entendeu? E nós vamos estar aprendendo em 6 Precisaria meses. de 3, 4 gerações, né? Ou seja, a gente mesmo, como indivíduo, não ia aprender. Exatamente. Agora não, nós estamos. Então eu não sou nem otimista e nem ingênuo, eu sou realista. Nós vamos aprender, né? E vai custar um pouco, mas nós vamos aprender. E o mundo vai ser melhor depois, certamente. Legal, Marcelo. Obrigado demais aí Imagina, Cláudio, eu que pela agradeço. atenção. Acho que foi um papo ótimo. A gente, se tivesse combinado, não dava tão certo. É verdade, Quem quiser mandar pergunta para mim, para o Marcelo, fica à vontade, a gente vai claro. responder com o maior prazer. Queria te agradecer muito. É sempre um prazer falar com você. A gente sempre tem papos super bacanas e eu agradeço muito ter te conhecido e poder estar aqui e dizer que o teu trabalho é uma coisa excepcional, Cláudio. Você está de parabéns. Acho que o que você está fazendo é uma coisa que é um legado para nós, para os homens, né, sobre o tema da equidade e que não abandone isso nunca, porque o teu trabalho faz muita diferença. Parabéns. Não, tem um propósito danado, isso daí a gente não para mais. A gente apanha um monte, mas não para mais. Obrigado, cara. E é isso. E fique em casa, não esquece, ainda precisa se cuidar. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, Cláudio.